Gente, agora vamos abrir para perguntas. Vamos abrir um pouco aqui e um pouco no Zoom, né? Então, aqui, quem já tiver alguma pergunta e quiser fazer, Luiz Canário levantou a mão, mais alguém? Você também? Vamos anotar o nome? Você anota o nome, Andressa? Tá, então vou passar para o Luiz Canário agora. São 2 minutos, tá? Para fazer a pergunta. Só antes de você falar, Luiz, eu vou perguntar para os palestrantes se eles preferem que faça em bloco ou se eles preferem responder, de repente, né? Melhor em bloco, né? Melhor em bloco. Tá. Então, Luiz, está com a palavra. Então, repetindo, né? Meu nome é Luiz Sérgio Canário, eu sou coordenador do Setorial de Ciência, Tecnologia e TI do PT de São Paulo. E eu queria fazer uma pergunta, já que o tempo é muito curto, né? Alguns comentários muito breves para a Beatriz, né? Que eu acho que isso é uma questão central hoje. O mundo digital, ele é uma parte, talvez a mais importante do capitalismo hoje, né? Onde o imperialismo opera de uma forma mais completamente integrada ao capital financeiro. Então, a questão digital hoje não é só uma questão digital, é o centro, talvez, da economia capitalista hoje em nossos dias. Então, ela não pode ser encarada somente em aspectos aqui e ali, ela tem que ser encarada de uma forma completamente integrada e é muito complexa. Então, Beatriz, o que a gente tem visto no governo, olhando de fora, é o seguinte: falta uma coordenação dessa conversa toda sobre o digital no governo. Então, você vê esse assunto dos data centers, por exemplo. Você tem o ministro da Educação indo para o Ceará falar sobre data center, essa iniciativa lá com a TikTok, e o Ministério da Fazenda faz uma medida provisória que é mais uma medida provisória de política de subsídios fiscais do que uma política que tem a ver com tecnologia. Quer dizer, não tem nada de tecnologia na MP, é simplesmente como que o governo vai financiar empresas que queiram instalar data centers aqui. Você tem o Ministério da Ciência e Tecnologia com um monte de discussão sobre isso. Você tem esse trabalho que vocês estão fazendo na Casa Civil, né, desse que você apresentou aqui para a gente. E o que fica para a gente perguntando é o seguinte: o que é que o governo, enquanto tal, enquanto entidade que tenha o poder de legislar, não de legislar, né, mas de propor legislações, de propor, e principalmente ter um projeto, né, de curto, longo prazo, que tenha pé e cabeça e que não seja simplesmente um enfrentamento de questões pontuais, como é que o governo está se colocando diante de um problema tão complexo quanto esse? Né? É muito legal essas discussões todas estarem acontecendo, mas ao mesmo tempo o Serpro está contratando quase 400 milhões de reais em serviços do Google, da Microsoft e da Amazon. Então, quer dizer, como que essas questões entram nessas discussões de soberania que você levantou aí? Né? Qual é o papel do Serpro, inclusive, em toda essa discussão, como o principal agregador de dados do governo federal? O Serpro, a Dataprev e todo o SUS, né? Todo o sistema, né? Todo o ambiente de tecnologia do SUS, que é cobiçado assim, enormemente pelas Big Techs e pelo mercado, pela indústria farmacêutica, né? Porque tem dados de saúde da população brasileira inteira no SUS. Então, como é que o governo está tratando de uma forma articulada essas questões? Aparentemente, eu não consigo enxergar essa articulação. Para mim, estão havendo iniciativas de todo lado e, aparentemente, ninguém está sabendo em que direção vai. Obrigado. Obrigada, Luiz. O próximo, eu vou ler aqui a pergunta do companheiro que fez aqui no chat, que ele disse o seguinte: é o Henrique Xavier, de São Paulo, e ele disse o seguinte: não me parece que exista um plano de construção de plataformas digitais públicas e nacionais com financiamento estatal. Por exemplo, marketplaces, redes sociais, sistemas de buscas, mensagerias e plataformas de conteúdo. Isso é verdade? Se sim, por que não há esse plano? Do ponto de vista dos palestrantes, esse seria o caminho a seguir? A próxima pergunta para o nosso companheiro daqui. Boa noite, eu sou Cristiano Adário, e a minha pergunta eu sou do Sebrapaz, eu sou professor, sou pesquisador,
E quando eu fiz meu doutorado na USP, a gente fazia, em 2020, foi bem na época da pandemia, havia muitas reuniões, o deputado Orlando Silva foi lá, inclusive uma foi bem grande que a gente organizou, sobre a regulação da internet, o debate que hoje está aqui, não é? E a pergunta que me antecedeu aí no Zoom, eu vou me somar, porque a gente sempre falava isso, a APG da USP, a gente levou essa proposta, enfim, para divulgar do quê? Digitalizar os Correios. O Brasil tem uma estatal, uma empresa de comunicação pública nacional chamada Correios. Quando vamos ter o e-mail dos Correios? Né? Uma plataforma um YouTube dos Correios, um WhatsApp dos Correios. Né? Essas tecnologias elas já são possíveis de serem emuladas, serem adaptadas. Né? A gente não vai conseguir fazer trabalho de base sem ter uma plataforma que a gente tem alguma soberania, né? A regulação passa por ter uma base, o que eu brinco, né? Falando, é uma Big Tech do B. Temos que ter as Big Techs do B, entendeu? Senão a gente não consegue nem regular, porque eles fazem o que eles querem. Assim, se a chapa esquentar mesmo, eles cortam. O Brasil, se o WhatsApp quebrar, parar, você não se comunica com ninguém mais no Brasil. Né? Muitas pessoas estão presas a uma base de comunicação digital, que é o WhatsApp, que a gente não tem soberania nenhuma. Então, eu queria perguntar se há um projeto de digitalizar, por exemplo, os Correios, né? Seria a coisa mais racional. A gente pega o Correio, transforma ele no WhatsApp, num Gmail, o B-mail, né? Seria um site de busca do B, né? Enfim, fazer um projeto, né? De digitalizar o Correio para a gente ter uma plataforma de comunicação, uma Big Tech do B, como eu brinco, né? Enfim, é uma proposta que a gente já fez isso em 2022, 2020, na APG da USP, que era uma briga nossa para manter o e-mail USP que tinha e que privatizaram para Gmail. Né? 22% da pesquisa do Brasil está na USP e está tudo na mão do Gmail. O e-mail da USP era ruim? Era, eu sei. Mas era nosso, era para pegar aquilo, melhorar e você emular essas tecnologias para a gente ter uma base tecnológica do Brasil. Enfim, essa pergunta, quando que a gente vai fazer um projeto nacional de digitalizar os Correios, pessoal? Obrigada, companheiro. Vou falar a próxima, que é aqui do chat, que é o Everton Rodrigues, que perguntou para a Beatriz Vasconcelos. Terá um processo de participação para escutar a sociedade civil, trabalhadores da tecnologia, pesquisadores e hackers? E eu vou passar para o próximo aqui. Boa noite, gente. Sou Alexandre Costa Barbosa, Ale. Sou do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, também da Setorial de Tecnologia e Soberania Digital do PSOL. Muito bom esse debate, muito importante ver a gente conseguir se juntar aqui para poder pensar em conjunto esses próximos anos. Né? É muito bom ver que a soberania realmente está na mesa, está ganhando essa pauta quente, a gente vê tanto o governo quanto o próprio NIC pautando. Né? Acho que vale destacar que a própria consulta pública de regulação de plataformas que o CGI conduziu há uns 3, 4 anos atrás já previa a soberania digital como um princípio, certo? E a gente também, no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a gente percebeu ali no final de 2022 a importância de reivindicar uma soberania digital a partir dos movimentos sociais populares. Né? E a gente vem fazendo essa construção, inclusive amanhã convido todas e todos para o lançamento do nosso livro, Tecnologia Sem Teto, por Territórios Digitais Soberanos, lá no Armazém do Campo, em parceria com a MST, em parceria com a Marcha Mundial das Mulheres. Mas a minha pergunta é um pouco assim, tentando dar um pouco de materialidade, como que a gente avança nessa construção desse encontro, dessa agenda comum. Sei que a Beatriz também está muito dentro do debate sobre infraestruturas públicas e digitais, sei o papel do NIC, do CGI, em realmente alavancar esse tipo de agenda no Brasil. Queria ouvir de vocês como que a gente realmente pode construir essa soberania em camadas, que parte da mobilização popular, da organização política, para, por exemplo, popularizar o PIX, o GovBR e outras infraestruturas públicas digitais que a gente tem que construir para a educação, para a saúde, em termos de governança e participação. Obrigado. A próxima pergunta é do chat também, é a pergunta do Ricardo de Holanda. Seria possível pensarmos em um gov.br que contemple vários serviços agregados? Por exemplo, um WhatsApp Brasil, OneDrive BR, Uber BR e etc. Soluções assim podem ser enxergadas como fortalecimento à soberania digital, uma presença maior do Estado, semelhante ao que a Caixa é para o setor financeiro. Precisamos de novas forças produtivas. Não temos sistema operacional brasileiro, fabricantes de celular e etc. Aqui na sala tem mais alguém? A próxima pode falar, por favor. Boa noite.
Eu sou Yasmin, sou do Movimento Sem Terra, contribuo no coletivo de povos de terreiro lá. Também sou conselheira municipal de juventude eleita e secretária adjunta da JPT de Campinas. E sou bolsista na graduação de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FGV. Essa semana a gente acompanhou uma coisa que eu acho que foi um teste, que foi quando todos os nossos perfis de esquerda sumiram. E acho que isso, a minha avaliação pessoal, mas a avaliação com outras pessoas que também são da área, é de que foi um teste do que vai ser a nossa campanha de 2026. Para a gente, quanto partido, eu acho que temos que arrumar estratégias de discutir como que a gente vai enfrentar de cara essa avalanche, esse tsunami que eles vão trazer para a gente, que são os donos das Big Techs, e como que eles não querem, de fato, a gente no governo. Então, acho que o debate que a gente tem que fazer dentro do partido é como que a gente vai, de fato, ganhar uma eleição que está posta para a gente como desafio agora em 2026, enfrentando todo esse aparato que a extrema-direita não brinca em serviço. Então, na JPT, inclusive, nós estamos com esse debate. Acho que a juventude é crucial nesse debate, acho que é linha de frente nesse debate, então a gente está organizando isso. E eu acho que uma pergunta aqui para a mesa é como que a gente traduz esse debate sobre soberania digital para a vida concreta da juventude periférica, que vive conectada e não tem controle sobre seus dados. Obrigada. Temos mais 2 perguntas do chat. Aqui no presencial nós encerramos as perguntas. A do chat, vou ler as 2, tá? Como a Rede pela Soberania Digital pretende contribuir no Mega FISL 2026, já que a proposta é incluir os pontos de cultura digital? Quem fez a pergunta foi o Rogério Alves, de Porto Alegre. O Irã Porã, de Fortaleza, disse o seguinte: eu quero perguntar para a BA se a Rede pela Soberania pretende realizar algum evento presencial em 2026. Encerramos as perguntas, tá, gente? Eu vou pedir para cada um que for responder 5 minutos, tá, de resposta a cada um. E eu gostaria de começar com a Beatriz, que está online com a gente. A Tainá teve um compromisso, precisou se ausentar, mas a Beatriz está aqui conosco. Vou pedir para você iniciar, Beatriz, a resposta, por favor. Muitíssimo obrigada. Acho que foram várias perguntas, vários temas diferentes. Vou tentar ir pegando um pouquinho de cada um. Deixa eu começar, então, pela primeira pergunta, me esqueci o nome do companheiro que fez a pergunta aí na sala, mas sobre a questão da coordenação, né? Acho que tem várias questões. Primeiro que esse desafio de coordenação é gigante. Para você ver, assim, a gente estava desde o início do governo falando sobre a importância de ter uma articulação, uma coordenação do digital, e só em dezembro do ano passado saiu o decreto de criação do Comitê Interministerial, e, na verdade, só em abril que ele começou a funcionar, e foi criada essa função também na Casa Civil. Então, passamos aí bastante tempo com essa dificuldade. Agora as coisas estão começando a se alinhar, mas eu também acho que tem uma questão até das próprias lideranças, dos próprios ministros, de talvez não terem essa visão integrada sobre as questões de digital. A gente percebe muito que por mais que as pessoas ali trabalhando na agenda já consigam ver essa identificação, né, de temas do digital com economia, soberania, enfim, democracia, isso não está muito claro para muitas pessoas, inclusive vários ministros não priorizam a agenda, não dão muito valor. Então, acho que a gente tem um desafio de mostrando as interconexões e também a relevância da agenda. A gente ficou muito feliz quando o presidente trouxe e ele entendeu e ele chamou para a mesa, né? E isso acabou mobilizando muito, mas isso tem uns 2 ou 3 meses. Então, realmente, todos esses exemplos que você deu, né, o Redata, acabou sendo bastante incoerente mesmo, né, a iniciativa do ministro, de alguma forma, com o Redata, acho que foram, né, aconteceram em momentos próximos uma outra, mas de forma desconectada. Então, acho que tem um desafio, sim, mas eu
sou suspeita para falar, porque eu estou no meio da coordenação, mas eu sinto que nos últimos meses a gente começou a se alinhar bastante assim, entre as lideranças do digital, até pelo fato de ter um fórum que junta os 7 ministérios, Ministério da Gestão, das Comunicações, Fazenda, o Justiça, o Ciência e Tecnologia, a SECOM e a Casa Civil. Espero não ter esquecido de ninguém. E sobre a questão do SERPRA, que vários de vocês perguntaram, né, nuvens de governo, acho que é uma crítica que tem sido feita há muito tempo, de que está sendo chamado de nuvem soberana o que não é soberano, de fato. Acho que se você perguntar, talvez não tão publicamente assim, mas em conversas, acho que as próprias lideranças reconhecem de alguma forma, né, de que existe um espectro de soberania, e apenas trazer um data center para o Brasil e para a operação do SERPRA da Prévia não significa que a gente tem soberania. Esse tema, no âmbito de nuvem, ele está sendo tratado nesse grupo de trabalho que eu mencionei, e eu acho que a gente está avançando bastante. Espero que a gente consiga ter realmente regulações mais duras e mais completas também, não só duras, né, mas completas nesse escopo mais amplo de soberania. E também a questão dos dados, né, foi muito comentado aqui, que estão circulando essas grandes empresas, o próprio DataSUS. Quando a gente começou a organizar essas discussões de soberania, assim, tem vários sistemas críticos do país que não é nem só que eles não estão hospedados no país, mas assim, com pouquíssima visibilidade de o que está sendo feito, pouquíssimas garantias de que os nossos dados estão protegidos. Então, realmente é algo que a gente está olhando agora. Teve uma pergunta também, teve pergunta sobre infraestrutura pública digital, teve pergunta sobre plataformas de governo, né? Então, para juntar as duas, a gente tem discutido, isso, também a gente precisa decidir onde focar, né? Porque esse tema ele é tão extenso que não dá para dispersar tanto a energia. Nós começamos a discutir, sim, soluções e possibilidades em relação à mensageria e em relação a pacote Office, porque hoje 98%, esse é um dado que eu acho que não tem problema dizer, mas 98% das soluções de escritório do governo inteiro estão na Microsoft. Então, você imagina se acontece qualquer coisa com a Microsoft, enfim, qualquer conflito. E assim, nem está muito claro onde esses dados estão armazenados. Então, é uma conversa que a gente está tendo diretamente com a Microsoft, mas a gente também vem avaliando possibilidades de desenvolvimento. A União Europeia, a França e a Alemanha estão numa iniciativa de desenvolvimento. Assim, sempre temos riscos também de soluções de código aberto, acho que a gente já passou por outras experiências não tão bem-sucedidas, mas é algo que a gente está estudando. Em relação também à mensageria, a gente fica também exposto ao WhatsApp, né, por vários motivos. Isso não é só numa agenda de mensagens, mas até assim, golpes e fraudes, a gente vem em várias conversas com eles, é realmente muito difícil. E a gente está agora investindo parte de recursos do FNDCT para os projetos de IA, no desenvolvimento de modelos de conversacionais desenvolvidos por empresas brasileiras, que a gente possa usar dentro das soluções de governo, né, um chat Gov, por exemplo, enfim, até mesmo se a gente for fazer dentro de outros aplicativos que nós tenhamos o controle do código e desenvolvam aqui. Então, essa agenda do PIBIA, né, do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, e o direcionamento dos recursos da FNDCT para esses projetos de governo tem sido bastante interessante. Eles acabaram de começar, mas eles têm sim essa pegada de desenvolvimento com empresas nacionais de várias dessas soluções. Mas é isso, pessoal, é super desafiador, são muitos temas ao mesmo tempo, então realmente tem uma necessidade de priorização e nem todo mundo entendeu todas as interconexões do digital e os problemas. Então, é nosso trabalho aqui também de formiguinha, de ficar insistindo e de mostrar a relevância, mas eu acho que os Estados Unidos, o Trump nos ajudou bastante nos últimos meses.
Obrigada, Beatriz. Eu gostaria de passar agora, Bea, você quer ser a próxima a responder? 5 minutos, tá? Apertei certo agora? Agora foi. Eu acho que eu queria comentar e responder também, né? Realmente, quando ele falou dos Correios, há muito tempo que a gente vem discutindo, inclusive no movimento software livre, como é que nós poderíamos fazer uma estrutura a partir do Correio, que era uma das poucas empresas que tem ramificação no país todo, mais que a sociedade civil, eles estão até onde não tem gente, tem uma agência do Correio. E esse debate nunca foi feito. Agora apareceu por conta do que está sendo entregue pela imprensa burguesa como o grande fracasso. E eu acho que a gente tem que recuperar essa história, inclusive, porque tem alternativas para usar a infraestrutura que é o que os Correios têm, e tem soluções que a gente pode embarcar no Correio para fazer muita coisa a favor da soberania digital. Isso é um dado. Colocar também o seguinte, movimento software livre, ferramentas livres, nós temos que fazer, e aí pegando um pouco do que você está falando, nós temos que voltar a fazer um trabalho que a gente chama no corriqueiro de formiguinha. Porque não adianta a gente falar em nuvem se a gente não explicar o que é nuvem para as pessoas. Elas não seguram a nuvem, elas não sabem o que é. Elas estão acostumadas a estar acessando sem pensar no que é. E não basta dizer que a nuvem é só um computador que não é seu, mas temos que explicar o que ela pode fazer para se proteger, para construir alternativas. Nós temos que fazer isso agora. É retomar realmente a cultura de software livre, a cultura a partir da sociedade, a partir dos territórios. E essa conversa nós temos que usar todo tipo de instrumento que a gente tiver. Seja chamar vivências sobre a questão da tecnologia e da soberania, seja produzir história em quadrinho, seja levar pessoas conhecidas para falar sobre o tema, mas os territórios e as comunidades têm que exigir de nós, de todos nós, que essa conversa seja feita nos termos que o território e a comunidade quer e entende. Nós que temos que atualizar a nossa fala e aprender a como fazer isso de forma que todo mundo possa vir ajudar nessa caminhada que é grande e é de retomada do que nós já tivemos. E aí tem eu ia falar de coisas, por exemplo, a Rede pela Soberania, inclusive os parceiros, Coalizão Direitos na Rede, Campanha Internet Legal e todos os movimentos, a gente tem insistido em interferir e dar sugestões sobre todos os temas que estão sendo discutidos. A gente mandou um caminhão de emendas para o Redata. A gente fez outro tanto de emendas para a lei que ia ser votada de inteligência artificial. E a gente não consegue saber, por exemplo, qual é a tática do governo. Como é que o governo vai tratar essas coisas no legislativo? Nós tivemos informe, vai votar? Não vai. Precisa de emenda? Não vai poder pôr emenda. Vai entrar junto, vai entrar separado. Gente, isso é informação que, desculpa, eu não estou no governo, mas que se estamos no governo, temos lideranças da Câmara e do Senado, nós não podemos tomar as pernadas que nós estamos tomando. Porque aí, assim, desespero total, deputado nas redes, vai ser votado agora, corre, faz. Gente, nós podemos incidir de forma responsável, podemos incidir de forma glamurosa, cheia de gente. Se pelo menos a informação de como isso vai ser tratado pelos partidos que são da nossa confiança, que estão no nosso campo de trabalho, para a gente poder ajudar, inclusive.
E aí, a gente, por exemplo, na questão do Redata, as duas questões prioritárias que a gente colocou foi, não dá para pensar em isenção tributária só para Big Tech. Por que não tem isenção tributária para favorecer projetos focados em ferramenta livre, em desenvolvimento, na inteligência brasileira, coletiva, que existe e está fazendo, estão sobrevivendo e resistindo, empresas por sua própria conta e risco, porque não tem nenhum sistema de ajuda financeira, investimento público, para que elas continuem fazendo. A outra questão que a gente colocava era a questão ambiental. Agora começa a sair, por exemplo, o TikTok no Ceará, o Ministério Público falou, é um absurdo esse relatório de impacto que está sendo feito. Então, em alguns lugares está se conseguindo retomar esse debate, porque não dá para parar de pensar em água, não dá para parar de pensar em energia, não dá para parar de pensar nas populações que estão nos entornos desses vários data centers que estão querendo construir. Mais duas coisas. A outra coisa que a gente está muito atento, por exemplo, são a questão das nossas empresas públicas de dados. E essas não são só as federais. As federais estão hoje embarcando barrigas de aluguel para fazer marketplace para as Big Techs. A Amazon tem dentro do SERPRO uma série de projetos que nem todo mundo estava alerta para a existência, como, por exemplo, contratação de uma empresa chamada Palantir, que promete soluções eficientes, que traz, segundo os que defendem, muito saber e muito ganho econômico para o país. Agora, ninguém conta que ela foi criada a partir da CIA, que ela ajudou na guerra de Gaza para localizar alvo, que ela tomou o sistema de saúde da Inglaterra por baixo dos panos, que é o que vão fazer aqui. E que se a gente não tiver alerta, nós estamos entregando todos os dados da saúde e da educação na mão de uma empresa que foi embarcada, como é que a gente fala? Que foi quando faz... Não. Quando você... Cavalo de Troia é o termo. Mas quando você incentiva startup, você faz o quê? Incuba. Nós estamos incubando os inimigos dentro do espaço nosso, do governo. Quem não incubou ainda está sob risco de privatização, como a Celepar, como a Prodesp de São Paulo. Então, o alerta é geral, gente. Se não... Nós estamos em guerra contra vários cavalos de Troia chegando nos nossos terrenos. Por último, eu ia dizer o seguinte, a Rede pela Soberania vai se aliar com o Fórum Democratização da Comunicação para apoiar as caravanas que o Fórum vai fazer, para fazer a discussão de soberania, desinformação nos territórios aonde a gente conseguir chegar. A rede está se aliando em eventos locais e regionais. Acabamos de fazer em Maricá um baita evento sobre inteligência artificial, soberania e data center. E a Rede pela Soberania Digital está propondo, junto com a campanha Internet Legal, com a coalizão Direitos na Rede, que a gente se junte para produzir um grande encontrão da soberania, onde a nossa ideia é que a gente leve muitas experiências do que nós fizemos e estamos fazendo com ferramentas livres, com software livre, com os data centers sob nosso controle, com redes comunitárias, com controle social, que tudo isso seja o que vamos expor, para que as pessoas comecem a entender que ninguém estava parado enquanto nós não estávamos no governo. Nós viemos fazendo isso, eu diria, há mais de 20 anos que a gente vem pegando essas experiências e tentando fazer, cada um de nós no seu pedaço, que elas sobrevivam, que elas vivam
e tenham frutos, que a gente possa espalhar semente. E vou contar em primeira mão aqui para o companheiro Demi. Tem duas propostas, uma que encontramos possa ser em Brasília, mas surgiu no fervo agora desse fim de ano. A gente tem que se juntar ao FIB para resistir e defender o que é o CGI e o multilateralismo que sempre ocorreu lá. Então, a gente está pensando em embarcar um evento junto com o FIB, que deve ser em Belém. Pode ser. Então, nós estamos nos articulando para fazer acontecer as coisas a partir dos nossos próprios esforços, pés, mentes e corações. E eu acho que a gente tem que aproveitar qualquer cantinho que der para enfiar a nossa cunha e ir lá falar, porque nós precisamos lotar esse país de empatia, lotar esse país de esperança e mostrar para esse país que nós precisamos governar. E quando eu estou falando nós, é o povo das comunidades e dos territórios, porque é só um governo vindo de lá que vai sobreviver e vai conseguir defender a democracia, que é o nosso bem mais caro e mais sensível. Gostaria agora de passar para o Demi. 5 minutos, tá? Bom, eu acho que as perguntas foram bem tratadas, já respondidas pelo pessoal aqui da mesa. E eu faria alguns comentários laterais no processo. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a atenção a detalhes nessa área. Por exemplo, o CG desenvolveu uma boa classificação do que são intermediários. Então, não dá para jogar todo mundo no mesmo saco, porque um sujeito que presta um serviço de correio eletrônico é diferente do sujeito que presta serviço de mensageria, é diferente do sujeito que presta serviço de redes sociais, de um serviço de filtragem por algoritmos, etc. e tal, né? Então, existe uma gama de serviços que são diferentes entre si e que, se nós misturarmos todos eles, a gente não vai conseguir chegar onde quer, que é, evidentemente, proteger a internet brasileira e proteger os usuários da internet brasileira. Outro ponto que a mim me incomoda um pouco, que algumas coisas parecem, às vezes, andarem de formas não coordenadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, todos estamos absolutamente alinhados em que temos que proteger as crianças em relação à internet. Isso não há dúvida, saiu o ECA Digital, ninguém absolutamente tem alguma dúvida a respeito disso. Você dizer que uma forma de proteger as crianças é, digamos, obrigar qualquer sítio internacional a checar a idade dos seus usuários, né? Eu posso tentar ler isso de uma forma maliciosa, dizendo o seguinte: olha, é proibido a um brasileiro entrar num sítio que não verifica os seus dados biométricos antes. Isso me parece um contrassenso, que eu gostaria que ninguém verificasse meus dados antes de entrar. Então, é claro que existe uma intenção de proteger crianças, mas você está, na verdade, estimulando a disseminação de dados pessoais que nós queríamos proteger. Então, precisamos ver qual é o jogo aí. Quer dizer, nós preferimos melhorar a proteção dos nossos dados, nós preferimos que todos nos chequem para ver se podemos entrar ou não. Eu uso o sítio do Museu do Vaticano, eu não espero que ele me pergunte agora qual é a minha idade antes de eu entrar, porque eu nunca tive essa pergunta. Obviamente pode ter lá esculturas que são mais naturalistas e que crianças eventualmente podem ver ou não. Nós estamos perdendo um pouco, digamos, a visão do processo estrutural. Quer dizer, certamente crianças eventualmente podem ser proibidas de entrar na internet, como acontece em vários países. Parece razoável isso aí. A internet é um mato não civilizável, não controlável. Você não deixa seu filho andar na rua e diz, não, os carros têm que tomar cuidado com ele. Os carros têm um cuidado variável, os ladrões têm que tomar cuidado. Então, é melhor você não deixar ele ir. Então, de novo, eu acho que todos nós temos a mesma intenção de proteger crianças, vou dar um exemplo, mas temos que saber aonde a gente foi, digamos, superficial no processo ou passamos para o outro lado do processo em que passamos a exigir critérios que não fazem sentido. Um outro ponto que eu acho que é fundamental, todos nós defendemos a responsabilização de plataformas que exercem um papel, digamos, danoso em várias circunstâncias. Problema zero quanto a isso.
mas nós muitas vezes esquecemos de verificar os verdadeiros responsáveis pelo problema. Vou dar um exemplo de uma conversa minha, uns tempos atrás, que falou: teve uma menina em Brasília que entrou num teste de desodorante usando uma plataforma, acho que era Discord, eu nunca usei Discord, mas... E aí morreu, e aí é um absurdo e tal. Bom, duvido que a plataforma Discord tenha pedido a ela fazer o teste. Deve ter sido algum malandro, algum mal intencionado. Claro que a plataforma podia ter tentado ver se isso presta ou não presta, mas é bem mais complicado. Eu perguntei, quem foi o cara que fez a mensagem? Ah, não sabemos. Quer dizer, não estamos preocupados em achar o cara que gerou, digamos, o óbito da menina ao ela fazer um teste, porque isso não é relevante. É mais relevante dizer se a plataforma devia ou não cuidar desse conteúdo. A plataforma, eventualmente, teria que cuidar do conteúdo, não estou discordando disso, mas nós estamos esquecendo de responsabilizar as pessoas pelos seus atos, né? Vou dar um outro exemplo meio bobo, aí não precisa levar a sério. Todo mundo acha importante você ter uma ferramenta IA que seja ética. Claro que a ferramenta IA é mais do que uma ferramenta, e hoje nós estamos os americanos chamam de hype, nessa efervescência de tudo é IA, data center, CPDs, né? Antigamente era CPD, usam megawatts, o diabo 4, a água. Tem coisa aí que você olhar com um grão de sal, nem tudo disso é verdadeiro. Então, nós estamos, às vezes, esquecendo de responsabilizar, digamos, os reais atores no processo, sem tirar a responsabilidade dos intermediários, desde que você defina quais são os intermediários. Certamente, se eu receber um e-mail ofensivo, eu não vou dizer que o provedor de e-mail é o culpado disso, da forma que eu já citei o exemplo da carta. No caso da IA, então, é claro que tem que ter uma IA responsável, ninguém é contra isso, mas é responsável quem usa a IA. Quando você fala que a IA teve viés e contratou erradamente um indivíduo, eu primeiro iria em cima da empresa que contratou, dizendo que você está usando IA de uma forma irresponsável. A IA teve viés na contratação. Você vai dizer, não, a culpa não é minha, a culpa é da IA. Bom, mas se você decidiu usar a IA, né, como o exemplo que eu dei bobo aí, você tem um martelo, o martelo você vai martelar prego. Se você martelar seu dedo, a culpa não é do martelo, a culpa é sua. Então, em suma, é importante que a gente decida essas responsabilidades, senão a gente acaba trabalhando no vácuo e não gerando reais coisas. Então, fechando, só para dizer, eu acho que eu sou um cara bastante feliz com a situação da internet brasileira. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que acontece, certamente com Big Techs, ninguém é a favor dessa concentração. Espero que a gente volte a ter uma distribuição no processo. É fundamental que a internet volte a ser distribuída, que as pessoas tenham controle no processo. Eu acho que educação é fundamental. O cara que entrega os dados dele, em geral, é vítima de golpe, mas ele próprio não tem noção do que está acontecendo. Então, isso é um processo longo. A internet deu voz a todo mundo. A internet criou essa coisa esquisita chamada de influenciadores. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas, em suma, nós estamos gerando coisas que depois não saberemos como controlar e como resolver. Então, dar poder a esse tipo de coisa é difícil depois de controlar. Então, eu espero que a internet siga o caminho sóbrio dela. E eu falei, separar sempre o que é a internet do que são os crescimentos sobre ela. Os crescimentos sobre ela são diferentes do extrato, do substrato que temos, que é muito fértil, mas cresce macieira, cresce tiririca, cresce coisas variadas. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença de cada um e cada uma que está aqui, tanto presencialmente quanto no Zoom. Agradecemos a presença de cada um e gostaríamos, e a Fundação Pessoal Abramo também, agradece a presença de cada um que está aqui. Desejamos uma ótima noite a cada um. Muito obrigada.